E agora, a propósito de Douro, mais abaixo de La Faia Marilha, há outro lugar que se chama Bem Posta. E nós agora vamos para lá para ouvir a Frederico, que nos vai a falar do chocalheiro de Bem Posta. Frederico, bota de parlante. Obrigado. Muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado à CLM por este convite, que nos ajuda a partilhar também um pouco desta tradição do chocalheiro. Eu estou aqui na qualidade de presidente da Massa Chocalheiro, uma associação cultural de Bem Posta, que fez agora no passado dia 26 de dezembro, sobre o seu 4º aniversário. Nós temos andado aqui a tentar recuperar algumas tradições, embora o chocalheiro nós não nos mantemos isso, é uma tradição que está associada à igreja, mas e através de um elemento da nossa associação, o sócio o Sr. José Carlos, conseguimos agora recentemente que o chocalheiro fosse considerado património cultural e material de interesse municipal. Portanto, estamos a conseguir realmente levar esta tradição e tentar que cada vez seja melhor divulgada. Eu vou tentar ser muito sucinto. Tinha muito que se lhe diga, mas o tempo é curto e eu também não quero aborrecer as pessoas. Resumidamente, o chocalheiro sai 2 vezes em Bem Posta, sai no dia 26 de dezembro e no dia 1 de janeiro. Portanto, dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão, dia 1, dia de Nossa Senhora das Neves e do Menino Jesus. Ora bem, eu decidi e pedi um mascarilheiro que nós temos aqui em Bem Posta, que é o Vitor, que me emprestasse uma réplica que ele fez do chocalheiro de Bem Posta. Trouxe-vos aqui a máscara, que eu espero, carocha neste caso, espero que seja. Decidi que se calhar, tal como o Alberto tinha dito, muitas destas tradições obviamente teriam origem pagã e terão sido adaptadas pela igreja. Hoje em dia, e que digo, é obrigado a correr na aldeia em busca de esmova. Portanto, é um bocadinho por aí. Mas eu acho que o mais interessante até é a própria simbologia da carocha do que propriamente, se calhar, até a própria tradição. E começava, se calhar, aqui pelos cornos. Os cornos, obviamente, os chifres, um símbolo de poder, de força, touros, não é? Obviamente. Temos aqui uma maçã, a maçã e a serpente, como vocês também, pronto, esta parte já terá sido talvez um bocadinho adaptada da parte religiosa, mas como vocês se lembram do fruto proibido da maçã e da serpente que tentou Eva, mas em termos de simbologia pagã, podemos pensar na maçã como um símbolo de fertilidade, a serpente também um símbolo de fertilidade, porque a serpente possui 2 sexos. Para além disso, a serpente, quando muda de pele, podemos pensar também numa questão de renovação. O facto das serpentes hibernarem no inverno, portanto, uma ideia de renascimento, uma ideia de imortalidade, não é? Porque elas parece que estão mortas, mas depois voltam à vida. Podemos falar aqui um pouco dos lábios vermelhos carnudos, mais uma vez um símbolo de fertilidade, de desejo. Abaixo, aqui agora não se consegue ver muito bem, mas nesta parte de baixo, abaixo desta barbicha, o queixo em forma de testículos, mais uma vez um símbolo de fertilidade. Nos cornos, quando o chocalheiro sai, leva 2 laranjas, uma em cada corno, obviamente. Laranja essa que seria um sinal de boa sorte, é um fruto, como vocês sabem, agora estamos na época das laranjas, não é? Que mais podíamos falar sobre, portanto, a barba, por exemplo, a barba, os pelos, portanto, um sinal de virilidade, um sinal de saúde, um sinal talvez também de os mais velhos não eram associados a pessoas idosas com barba, portanto, são dragões que estão associados à nossa carocha. Falando propriamente da tradição, portanto, nós no dia 25 de Frederico, dezembro... desculpa, desvia aí um cachico. Susana, estás sem som. Pois estou. Era isto que acabaste de fazer, que era desviar ao micro. Peço desculpa. Agora está melhor. Deste pai. Muito obrigado, desculpa. Como eu estava a dizer, falando da tradição propriamente dita, portanto, nós temos no dia 25 de dezembro aquilo, e no dia 31 de dezembro também, mas vamos começar pelo dia 25. No dia 25 de dezembro temos aquilo que nós chamamos as mandas, portanto existe um mordomo, e nesse dia as mandas são essencialmente um leilão. Nós temos
mordomo organiza estas mandas, há um relógio e ao chegar ao bater da meia-noite é a última licitação que pode ser feita. Portanto, é sempre um momento ali interessante, aqueles últimos 10 segundos em que toda a gente tenta ganhar a promessa. E o que é ganhar a promessa, no fundo? Portanto, quem consegue arrebatar, quem tiver a licitação mais alta, no fundo paga uma promessa. E qual é essa promessa? É andar à volta da aldeia a recolher a esmola para a igreja. No dia 31, como há passagem de ano, em vez de terminar à meia-noite, termina à 1 da manhã. No dia a seguir, o chocalheiro é vestido, nunca ninguém sabe quem é, e vai com um guia, dá a volta à aldeia e recolhe a esmola, obviamente, que depois será entregue à igreja. Eu reparei que está aqui o António Cangueiros, também está aqui presente, ele não me deixa mentir. Antigamente o chocalheiro era assim um bocadinho mais bravo, e metia-se com as raparigas, e o único sítio onde elas se podiam safar era junto à igreja, porque o chocalheiro, sendo o diabo, obviamente não pode entrar na igreja, nem sequer se pode aproximar. Portanto, as raparigas fugiam ali para a zona do átrio, e era a zona onde estavam a salvo, digamos assim. Assim, mais é que eu poderia dizer. Acho que tem isto mais ou menos. Nós temos duas carochas, portanto, uma que é considerada o chocalheiro manso, o outro o chocalheiro bravo. Por norma, o manso sai a 26 de dezembro e o bravo a 1 de janeiro. Infelizmente, o ano passado não pudemos fazer, obviamente, né, devido à pandemia, e este ano com todas as cautelas, a tradição retomou. Acho que é um bocadinho isso. Eu deixo depois, pronto, eu sei que depois vamos ter um espaço para perguntas, e estarei aqui, obviamente, disponível para responder a todas elas. Eu não falei do mangão, porque pronto, não preparei isto assim, não me lembrei de uma preparação, podia ter aí umas fotografias do chocalheiro, mas posso tentar encontrar aqui uma imagem do Fausto, um bocadinho do mangão, da vestimenta. Agradeço imenso mais uma vez e pronto, depois fico à vossa disposição para qualquer questão.